Muito boa noite, dia 6 de maio de 2020. Estamos aqui em mais uma live muito especial do Corona Sem Neura. Eu gosto de abrir aqui a nossa conversa falando de números, são 125.218 pessoas que tiveram diagnóstico confirmado aqui no nosso país, 8.536 mortes, mas nós temos um país com 215 milhões de habitantes, com muita esperança, muita fé. E o tema de hoje é justamente sobre isso. A gente vai falar sobre fé, a gente vai falar sobre ciência. E a conversa é com uma pessoa muito especial, sabe? Ele é teólogo, estou falando do Thiago Brunet, tá? Me presenteou com o seu livro, eu sei que aparece aqui ao contrário, mas pela capa laranja, pelas letras e o título, um título muito especial, Especialista em Pessoas, Soluções Bíblicas e Inteligentes para Lidar com Todo Tipo de Gente. E sabe o que me chama a atenção? A dedicatória que ele me fez, ele colocou assim ao Dr. Fernando: depois de Deus, o mais importante são pessoas. Ou enfim, né, ele realmente tem uma obra muito primorosa, muito interessante de ser lida, cheia de conhecimento e com uma visão muito positiva sobre a vida. Então o Thiago já está dando oi para a gente aqui. Eu vou colocar aqui o nosso tema da live, então podemos colocar fé e ciência, podemos colocar, enfim, o que a gente achar que faz mais sentido, porque na verdade estamos todos conectados nesse ambiente maravilhoso chamado universo, e não é à toa que as coisas acontecem, né? Deixa eu chamar o Thiago aqui. E é um momento de muita alegria a gente poder estar falando isso com uma pessoa que escreveu realmente uma obra diferente. Ô, Thiago. Olá, querido, que prazer, muito bom estar conectado contigo nessa noite. Espero que a gente possa ajudar aí a audiência, essas pessoas queridas conectadas a entender um pouquinho melhor sobre a visão da ciência e da fé, sobre tudo que está acontecendo no mundo, né? Olha só, Thiago, eu selecionei alguns trechos do seu livro. Eu falei, mas qual que eu vou falar ali que, para quem ainda não teve a oportunidade de ler seu livro, para entender a profundidade de como você mergulhou? E eu encontrei várias citações. Você colocou aqui Madre Teresa, você fala muito bem do Sermão no Monte e tudo mais, mas tem uma frase que Uhum, é sua mesmo, tá? Que você coloca no finalzinho do capítulo 2, que eu acho que tem a ver com esse momento no qual a gente se conecta através até mesmo de dispositivos da internet e coisas assim, utilizando a tecnologia e os nossos neurônios. Você colocou o seguinte na conclusão: colecione momentos e não coisas, mas para uhum. isso você vai precisar de pessoas. E é justamente isso que a gente está fazendo aqui à noite, né? Estou conversando com um teólogo do mais alto gabarito, que eu sei que você se debruçou muitas e muitas horas para conseguir elaborar esse texto que fosse de compreensão para qualquer pessoa, de qualquer credo, qualquer religião, e até Uhum. ouso dizer, até para quem é ateu ou agnóstico, porque aqui, na verdade, está dito muito conhecimento, muita coisa importante. E, Tiago, É, eu queria antes de passar a palavra para você, e eu quero escutar o que você tem a dizer para a gente, depois eu vou querer conversar com você sobre uma questão que eu tenho uma explicação científica ou neurobiológica para isso, né? Uma resposta a um insulto, e a gente vai conversar sobre isso. E eu queria escutar a versão da fé, que eu vou pedir que você fale, e eu vou tentar explicar uhum, a parte cerebral para que a gente possa chegar a um ponto em comum. Mas, por favor. uhum. Bom, sobre os textos, né, do livro, eu tenho 8 livros publicados, todos, graças a Deus, foram best-seller na lista da Veja e tudo, mas não são livros religiosos, apesar de serem livros bíblicos. Ou seja, são livros que têm os princípios milenares é, das histórias bíblicas, mas não necessariamente são religiosos. Porque, por exemplo, como você mesmo colocou, às vezes o cara é ateu, agnóstico, ou às vezes é católico não praticante, é um evangélico recente. A religião ela não cumpre muito a função de esclarecer. Então, através desses textos, assim como a ciência também, a nossa função é esclarecer as pessoas, no caso desse livro em especial, sobre a importância das pessoas. Ou seja, se você parar para pensar, se você defender a tese cristã
de que Jesus Cristo era o Filho de Deus e veio ao mundo para salvar a humanidade. Então, a coisa mais importante do mundo são as pessoas. Porque foi só por esse motivo, né, segundo a crença cristã, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar as pessoas. Então, a gente escreveu nesse livro, a gente desenvolveu essa ideia de que depois de Deus, o mais importante são as pessoas. Nesse coronavírus, a gente está aprendendo a valorizá-las ainda mais, né? Você vê que às vezes dá vontade de, poxa, a gente não consegue sair com os amigos, poxa, a gente não consegue fazer uma festa de aniversário, mas na verdade você pode fazer, você não pode fazer com pessoas. Então o que você está sentindo falta não é do jantar, não é da festa, você está sentindo falta de pessoas. Você colocou muito bem assim, né? Jesus, na verdade, ele foi um grande contador de histórias, porque até para a gente poder se comunicar, na verdade, a gente precisa de pessoas, né? Uma comunicação existe entre pelo menos dois indivíduos, né? Tentando falar. E quando a comunicação fica clara e bem intencionada, putz, isso aí flui. Me chamou a atenção quando você colocou assim, olha, sofre mais quem perdoa por último. Porque a gente está num momento delicado de pandemia em que toda a área da saúde está se mobilizando, a gente vê a consequência na área da economia, a gente vê a questão social, política, muitas vezes pessoas discutindo e brigando, sendo que é um momento que, de uma forma ou de outra, a gente precisa se unir. E aí eu fiquei pensando, assim, eu falei, já sei, eu vou perguntar para ele. Porque do ponto de vista científico, eu sei dar a resposta. Só que tem uma outra parte que eu tenho certeza que você vai nos ajudar a entender com isso. Quando acontece um insulto, Tiago, e uma pessoa pede desculpas, e a pessoa dá desculpas, e fala, não, tudo bem, você está desculpado. Qual que é a diferença, do ponto de vista mais espiritual, da desculpa e do perdão? Ó, a verdade é que um dos maiores mandamentos, aliás, é um dos únicos, são poucos outros que são mandamentos com condicional. Muita coisa está na Bíblia dessa forma. Amai-vos uns aos outros. Pronto, é um mandamento, não tem nenhuma condição, você só tem que amar. Agora, perdoar tem uma condição. Jesus fala o seguinte, ó, se você não perdoar quem te feriu, eu também não perdoo os seus pecados. Aí você fica assustado, mas Jesus não é um homem de amor? Como é que pode? Então, o perdão é tão importante, ele é uma base tão importante para o cristianismo, para a inteligência bíblica, para essa sabedoria milenar, que se você não praticar, não tem negociação mais, não tem conversa. E, no meu ponto de vista também, porque mesmo como teólogo, eu segui uma vertente muito da inteligência emocional e de como aplicar os princípios milenares na vida emocional, eu entendo que muitas doenças emocionais, psicossomatizações, vêm dessa falta de perdão, desse rancor. Eu estou recebendo histórias no meu Instagram, no meu Facebook, uma equipe separa, manda para mim, gente que estava brigado com o pai ou com a mãe antes da pandemia e agora não pode ver porque estão no grupo de risco. Estão há 3, 4 meses sem ver os pais porque estavam brigados antes. Aí agora eu vou resolver, agora eu vou pedir perdão. Mas imagina você ficar longe de quem você ama porque simplesmente o orgulho, que é um dos maiores inimigos da sabedoria, um dos maiores inimigos do ser humano, um dos maiores inimigos de você lidar bem com pessoas é o orgulho, ponto final. Altivez, orgulho, tudo isso é uma raiz que luta contra os princípios milenares, inclusive o perdão, que é um dos princípios com condicional. Isso, para mim, é assustador, tá? Porque eu, como sou um estudante da obra de Cristo, como eu sou um estudante da vida de Jesus, me assusta ele ter colocado uma condição para o ser humano. Eu só te perdoo se você também perdoar. Quer dizer, então parece que isso é um exercício que, se não faz parte da nossa natureza, a gente tem que, de alguma forma, desenvolver, né? Do ponto de vista, assim, neurológico, o que acontece, Tiago? Uma pessoa, por exemplo, sofre um insulto, ela leva um pisão no pé, tá? Ou então ela recebe uma crítica de algo que fez e aquilo machucou o coração dela, ela ficou sem graça, ficou desapontada. O instinto de preservação do indivíduo, o que a gente chama de sistema límbico e parte emocional do cérebro, fala primeiro e assim em frações de segundos. Então o indivíduo geralmente ele tem uma resposta monótona.
Ou a pessoa, ela Uhum. sente medo de quem foi lá na verdade, insultou ela, recriminou alguma coisa, ou ela sente raiva. E se isso for Uhum. muito rápido, o indivíduo vai responder com uma coisa agressiva ou então com encolhimento. Né? Isso aí é meio que favas marcadas, assim. Isso vai É. acontecer, exceto se o indivíduo já trabalha, né? A resposta dele há muito tempo. Até aí, tudo bem, a gente está trabalhando num nível mais de preservação da nossa espécie. Quando a gente sobe para o córtex cerebral, e eu digo assim, a gente espera um pouco mais de tempo e tenta entender a situação, por que, que aconteceu aquela agressão, se foi algo de propósito ou não, a gente começa a acionar o lobo frontal, que é onde está o nosso intelecto, onde a gente começa a elaborar os Uhum. pensamentos melhores. E aí a resposta que acaba ficando presente, e se a pessoa desenvolve, ela pode se machucar, ou se ela também não trabalha direito isso, ela vai precisar ir para um divã, ou de alguma forma descobrir algum caminho para conseguir se sentir melhor, são duas, né? O indivíduo fica com mágoa, que eu acabo entendendo assim, aquele medo, ele dominou o cérebro daquela pessoa, e ela começa É. reagindo com aquela coisa, ou ela fica com rancor. Rancor eu entendo que é tipo uma tristeza, mas meio que uma raivinha que não se Uhum. consumou. Ou então ela tem um Que caminho pode, ainda pior. o Ainda problema do rancor, pior. o problema do rancor é que ele pode virar uma vingança. Isso você tem que ter Isso, cuidado. então, isso que eu ia falar. Vai virar uma Uhum. vingança. Pode virar uma Uhum. vingança. Quer dizer, a pessoa magoada ela fica menos, a pessoa com rancor, com um pouco de energia ali, ela vai acabar caminhando no sentido de uma vingança. Né? E a gente sabe que, assim, é só observar a história, histórias que estão escritas, histórias de pessoas que já viveram, que vivem ainda. A gente vai lá, conversa e todo mundo fala, ó, o produto final de qualquer história assim sempre é triste, né? Uhum. A vingança nunca zera o insulto inicial, né? Daí o primeiro princípio que eu lembro da Bíblia que se tinha aí de equivalência é olho por olho, dente por dente, né? Então, se o Isso. camarada pisou no teu pé, você vai lá e enfia o pé no pé dele e, teoricamente, zerou, né? Mas a gente sabe Uhum. que, do ponto de vista neurológico, a gente está falando de sofisticação da vontade de resolver aquele insulto. E quando eu li seu livro e vejo você falando e entendo também a posição de muitos religiosos, me parece que assim o perdão, que é tipo, não, eu vou botar um ponto final nessa história de verdade, mas não da boca para fora, me entregando mesmo, acaba sendo o que é o que é o bálsamo disso aqui, é o que acaba É. resolvendo essa situação. Mas aí eu quero saber de você, como que eu faço para esse meu pedido ou essa aceitação de desculpas, ou eu mesmo, eu desculpo você por ter me insultado, mesmo que você não me peça desculpas, eu perdoo, ou até mesmo eu me perdoo também. Como é que isso funciona e como é que eu posso utilizar o que tem nas escrituras para eu me guiar? O perdão ele nunca vai ser uma emoção do tipo, eu vou perdoar. Eu estou convencido que eu tenho que perdoar. O perdão sempre vai ser uma decisão. E por que as pessoas não decidem perdoar rápido? Porque elas acham que ao perdoar elas vão estar validando a ferida que o outro fez. E não é isso. Perdoar não é concordar ou validar o que o outro fez, mas é você se libertar emocionalmente. Para você ficar preso em várias áreas da sua vida, conflitos familiares, dívidas financeiras, conflitos familiares sérios, você precisa primeiro estar escravo nas emoções. Suas emoções precisam se negativar a ponto de você não conseguir pensar direito. E quando você não perdoa, você já começou esse processo de negativar suas emoções. E para mim, um dos maiores ensinamentos de Jesus, Jesus era muito prático e queria rapidamente solucionar os problemas do ser humano. Por isso que às vezes ele até fazia milagres sobrenaturais para agilizar a vida do ser humano. Ele sempre quis é, ser prático, ser Ele, ágil na ele, vida do ser ele, humano. ele sempre foi uma pessoa rápida, então, é isso? Sempre foi de muita agilidade emocional, inclusive. Por exemplo, ele fala o seguinte: olha, se alguém te bater no rosto, dá a outra face. Isso aqui todo mundo conhece, precisa ser cristão para conhecer esse princípio porque é famoso. Aí você fala assim: se eu der outra face, eu vou ser o bobão. Você pode interpretar como bobão. Para Jesus, você está solucionando o problema na hora. Se você. Vou tirar satisfação, vou dar também. Quantos meses você vai ficar na justiça se bater de volta?
Quantos dias você vai ficar sem dormir pensando no que fez ou o que fizeram contra você? Então, se você quer chamar de bobão, tudo bem. Jesus chama de resolver no dia. Jesus chama de matar o problema, de não levar essa doença emocional para a sua alma, para a sua mente, não roubar teu sono, não atrair outros problemas piores depois, porque um revide pode levar a um problema, inclusive criminal, depois. Então, Jesus fala assim, mata logo o problema, dá outra face. Então, muita gente fala assim, eu não sei como agir. Né? Ontem eu até fiz uma live sobre sabedoria. Tiago, deixa eu te falar um negócio. Eu conheço essa passagem, e aí ainda é perguntado, né? Mas quantas vezes eu vou fazer isso? Não uma vez. Faça isso 70 vezes 7 vezes, né? Ou seja, 490 vezes. Né? Como cientista, a gente fica pensando na parte objetiva. Ou seja, é muito, né? O que quer dizer o seguinte, faça isso tantas quantas vezes forem necessárias. Necessárias, exatamente. E até nesse livro eu coloco o seguinte, ó, no mundo ideal, logo na introdução eu falo isso, a diferença do mundo ideal e do mundo real. No mundo ideal, as pessoas amam umas às outras, perdoam 70 vezes 7, não ferem para não serem feridas, não fofocam para também não estarem no meio de fofoca. Mas no mundo real, o familiar que devia te proteger está te atacando. A pessoa que deveria ser a tua força, deveria ser a tua segurança, está te apunhalando pelas costas. No mundo real, as pessoas estão fofocando o teu nome. Então, esse livro Especialista em Pessoas foi escrito para o mundo real. Como você pode se proteger com princípios milenares para melhorar teu relacionamento com pessoas. Agora, Tiago, nesse momento que a gente está vivendo da pandemia, e muitas coisas estão sendo solicitadas para todas as pessoas, e de uma forma semelhante, porque o vírus é extremamente democrático e ele passa de uma forma muito, muito fácil se a gente não tomar precauções, né? Eu observo que, assim, o uso de máscara, por exemplo, que está sendo orientado se usar na rua, mesmo que seja máscara de pano, de tecido, do ponto de vista biológico, ele serve para prevenir que a outra pessoa não pegue nada de mim, caso eu tenha e seja assintomático. Porque a maior parte acaba sendo oligossintomático, em 80% dos casos. Então acaba sendo um exercício de amor ao outro, né? Porque fisicamente, quando o indivíduo coloca a máscara, ele tem a sensação de que ele está se protegendo. Mas é um exercício na cabeça o indivíduo entender que ele está protegendo o coletivo e, de rebatida, ele vai se dar bem também. Agora, do ponto de vista político, quando a gente vê tanta puxa para cá, puxa para lá, né? E no fundo do nosso coração pede isso, fala, pô, gente, a gente não podia remar todo mundo junto mesmo. Aí eu estou falando o governo, é oposição, é imprensa, é tudo assim. Como que a gente pode fazer, cada um fazendo o seu pequeno contato com Deus, através da oração, ou através dos seus pedidos sinceros, para que um país como o nosso, Brasil, com tantas pessoas, com tanta fé, com tanta crença em algo maior, para que a gente pudesse conseguir isso. Porque quando a gente fala no mundo dos homens, isso parece meio óbvio. Fala, olha, vai ter a discussão mesmo, vence quem mostrar o que é mais racional, quem mostrar resultado e ponto final. Mas e no mundo dos espíritos? Como que seria esse embate? No mundo espiritual, desde a tradição judaica, que foi o berço para o cristianismo, ou seja, desde os antepassados, valorizar o ser humano é sempre a prioridade. Então, por exemplo, a política, teoricamente, ela foi feita para organizar a vida social, a vida do ser humano. Mas ela não pode estar à frente da preservação, da segurança do ser humano. A religião não pode. Como é que se identifica uma religião boa ou uma religião ruim, vamos botar assim, né? Depende. Está do lado do ser humano ou está contra o ser humano? Está a favor da vida, está contra a vida. A gente vê, às vezes, religiões violentas e tudo. Então, são assuntos muito delicados, política, religião, porque não está todo mundo remando para o mesmo lugar, porque a gente não está preocupado. É que, na verdade, a gente está muito mais preocupado, às vezes, com nossos resultados pessoais, com nossos ganhos pessoais, do que com o coletivo. E ajudar a humanidade, na verdade, é a única forma de se encontrar sentido de vida. Se as pessoas soubessem que num período como esse, como o coronavírus, a crise,
Se a gente estivesse ajudando o máximo de pessoas, a gente estaria encontrando sentido de vida, elas estariam na rua agora ajudando, levando, é claro, com a devida proteção, levando alimento para quem precisa, facilitando a vida dos profissionais de saúde, estariam lutando menos pelos seus direitos pessoais e ajudando mais o coletivo. E eu te falo teologicamente, essa é a função do cristão. O cristão que diz que segue a Cristo, que diz que cumpre a palavra ali de Deus, os princípios milenares, mas não vive isso de primeiro você, depois eu, preferir uns aos outros em honra, na verdade, é um cristão só de boca, não é de prática. Entendi. Então, na verdade, esse acaba sendo o caminho, né? A gente despertar a consciência de todas as pessoas, entendendo também que nós somos seres humanos, então às vezes a gente também tem que se perdoar, né, Tiago? Porque às vezes a gente mesmo pisa na bola e não precisa de outra pessoa estar falando para a gente, né? A gente percebe que pode melhorar, né? Seria um princípio aí da humildade e com isso, então, a gente progredir. Quer dizer, a pandemia ela está oferecendo diversos desafios e um deles é esse crescimento, né? Assim, a gente já sabe, né, que existe uma correlação, né, entre a fé e a ciência e parece que durante muitos e muitos anos eram coisas antagônicas. E cada vez a gente está vendo, na verdade, uma sintonia, né? São esferas diferentes, mas na verdade todas caminhando para o mesmo fim. Porque a ciência traz para a gente o sentido de entender racionalmente, provando através das leis biológicas ou físicas que regem a gente. A lei espiritual era um pouquinho mais avançada, né? Ela já está ali falando para a gente. E a gente, então, anda nessa direção para conseguir fazer com que essas duas forças e energias se completem. Eu acho que as leis espirituais são mais práticas, muito mais práticas do que a lei dos homens. Porque fala o seguinte, eu perdoo. Não, mas ele que está errado. Eu sei, mas perdoa. A lei espiritual é sempre para resolver agora, é prático. A Bíblia diz assim, olha, se você sabe que tem alguém contra você, deixa de lado a sua contribuição, a sua caridade, ou seja, nem ajuda os pobres, nem leva a sua contribuição para a igreja, não faça nada. Primeiro vai se reconciliar com o seu irmão. Você fala assim, mas ele que tem algo contra mim. A Bíblia ela facilitou, ela falou o seguinte, você não precisa você ter feito algo. Se você sabe que a pessoa tem algo contra você, vai lá e resolve logo. Então é muito prático. Só que para você cumprir qualquer princípio desse, uma coisa você vai ter que matar na sua vida, que é o orgulho. Porque tudo que Jesus pede exige humildade. Ajudar os outros exige humildade. Preferir o outro em honra exige humildade. Pedir perdão exige humildade. Deixar você ir primeiro, eu vou depois, exige humildade. Então, o orgulho sempre vai ser o grande vilão do ser humano, da história, da caminhada do ser humano aqui na Terra. Então, a gente poderia estar avançando muito mais na ajuda humanitária, ajudando as pessoas, salvando as pessoas nessa crise, se nós estivéssemos menos orgulhosos e mais humildes para, assim, praticar os princípios que aprendemos. Agora, Tiago, como fazer isso, hein? Como fazer isso? Porque eu estou vendo até que nos comentários, já estava passando na minha cabeça e falou, putz, mas isso é o mais difícil, né? A outra seguidora comentou aqui, pô, tem que tirar a trave dos olhos, né? A primeira coisa é isso, né? Como que a gente consegue exercitar isso? Porque assim, a gente sabe que o cérebro, ele é neuroplástico. O que quer dizer isso? Se eu começo a ensinar, começo a forçar o meu hábito, assim, dentro do que está fazendo sentido mesmo, eu entendi que isso é melhor, mas eu vou ali me dobrando, né? Eu vou ali me convencendo, mudando o meu comportamento, chega uma hora que ele acostuma. E como você tem resultado que faz sentido, enfim, você entra numa sintonia. Né? Mas, e do ponto de vista prático, como é que eu faço para lidar com isso? Como é que eu consigo reconhecer que eu estou sendo orgulhoso e que, enfim, eu deveria agir diferente? Eu só conheço uma forma, por causa das minhas experiências pessoais e da minha formação teológica, que é a oração. Porque a oração ela tem um poder de revelar coisas. Então, quando você está falando com Deus, você não está só colocando sua ansiedade para fora, você não está só numa espécie de terapia, porque você está contando ali seus problemas, suas preocupações e está aliviando a sua alma. Mas também a oração ela não é uma via única, ela é de mão dupla. Você fala e Deus encontra uma forma de falar com você. Então, nessa forma que ele encontra de falar com você,
ele mostra o que você precisa deixar de lado. E geralmente, se tiver orgulho, aí você fala assim, na oração, Deus, eu não quero mais ser orgulhoso. Tira o orgulho de mim. Ele não vai estalar o dedo e bum, sumiu o orgulho. Ele vai te mandar experiências, situações para te treinar na humildade. Você fala, Deus me dá paciência, ele vai mandar pessoas difíceis de lidar para treinar sua paciência. Deus me dá sabedoria, ele vai mandar um monte de situação complicada para você adquirir maturidade. Então, quando você fala, tira o orgulho de mim, ele vai te expor a possibilidade da humildade e você vai ter que sempre tomar uma decisão. O que eu tenho aprendido nessa sabedoria milenar que é a Bíblia é que no final sempre depende de uma decisão. Existe um projeto divino para nossas vidas? Sem dúvida. Só que ainda assim depende, para a conclusão chegar, depende de uma decisão. Então, no final das contas, você ora, mas vai ter que tomar decisão de perdoar, deixar o orgulho de lado, de preferir o outro em honra, de ajudar o coletivo e depois ver a sua parte pessoal. Então, isso é uma decisão difícil, como tudo na vida. Ganhar dinheiro é fácil ou difícil, doutor? Viver um casamento feliz, independente da tua religião, é fácil ou difícil? Criar filhos é fácil ou difícil? Com dinheiro ou sem dinheiro? Ou então, a gente tem que entender que na vida nada é fácil. Ah, mas perdoar é muito difícil. Nada é fácil na vida. Tudo vai exigir foco, esforço, determinação e a oração é um facilitador. Como é que eu classifico a oração? Inclusive nesse livro Especialista de Pessoas, eu menciono exatamente isso. Você está com uma mala para viajar. E aí a mala pesa 23 quilos, é peso. Só que ela não tem alça e nem rodinha. E você tem que carregá-la por 5 quilômetros até chegar do check-in até o avião, aqueles aeroportos enormes. 5 quilômetros sem alça e sem rodinha. Inclusive tem a famosa expressão mala sem alça, ou seja, uma mala difícil de carregar. É bem isso. E aí você fica tentando, você vai tentar botar no colo, não vai aguentar, porque são 23 quilos e são 5 quilômetros para caminhar. Mas a oração, o que a oração faz? A oração não muda o peso da mala, são os mesmos 23 quilos, só que com rodinha e com alça. Então você está carregando o mesmo peso que todo mundo carrega, mas só que parece estar mais fácil, parece estar mais leve, porque a oração ela te dá essas ferramentas, como a vontade de perdoar, deixar o orgulho de lado. Porque da mesma forma que você encontrou um tempo para falar com Deus, Deus vai encontrar uma forma de falar contigo. Ô, Tiago, e geralmente são através de pessoas, né? Porque as situações se desenrolam dessa forma. Pode ser através de um sonho que me venha um diálogo com alguma pessoa, ou isso mesmo que você disse, né? De repente você pede sabedoria, aí falou, ok, você quer sabedoria? Você vai aprender na prática. Vou te dar situações difíceis para você lapidar. Olha só, você me deu uma dica e tanto não só para mim, como para todos os seguidores que estão aqui com a gente, viu? Como ninguém tinha dado antes, né? Esse lance de você de fato orar, abrir esse canal de comunicação e esperar, não aquela coisa súbita, repentina, mas ela vai começar a aparecer na sua vida. Só fazer mais uma colocação sobre a oração. Eu tenho 4 filhos, né? E eu conheço a voz de cada um deles. Pode estar num parquinho. Às vezes, né, antes do coronavírus, antes da quarentena, a gente podia levar nos parquinhos do condomínio. Tem dezenas de crianças gritando. Mas quando o meu filho Joaquim, que tem 2 aninhos, fala assim, pai, pode estar com 50 crianças gritando, eu falo, Joaquim me chamou. Por que eu reconheço o timbre da voz dos meus filhos? Porque eu escuto todo dia. Então tem gente que não entende a oração como um estilo de vida, e sim como uma ligação de emergência. Ele só fala com Deus quando está tudo dando errado, quando está tudo ruim. Só que qual é o problema de você falar com Deus só quando você quer, só quando está tudo ruim? É que você não escuta a voz dele todo dia, então você também não reconhece. A gente só reconhece a voz que escuta todo dia. Eu reconheço a voz do meu filho no meio de um monte de vozes, porque eu escuto todo dia. Então, se a gente praticar a oração, a gente não só vai acalmar o nosso espírito, porque a ansiedade vai para fora, nossas indagações vão para fora, mas a gente também vai aprender a ouvir a voz que nos dias que a gente precisa, a gente vai reconhecer. Olha só, Tiago, acho que nesse período de pandemia você trouxe palavras que realmente, enfim, vão ser utilizadas por muitas pessoas. Eu mesmo vou começar a aplicar dessa forma. Eu oro, eu rezo, eu quando vou entrar numa cirurgia ou em alguma missão,
eu sempre estou em conexão com Deus, mas eu nunca tinha pensado dessa forma, né? De diariamente pedir o que, vamos supor, se eu quero realmente trabalhar com o meu orgulho, pedir situações que possam favorecer esse meu aprendizado e deixar esse canal de comunicação aberto, porque você, como bem disse, né, são duas mãos, né? Você pede, pede, pede É, e a resposta vem, às vezes não falada dessa forma, mas através de uhum. experiências, né? Ô, Tiago, a gente está batendo aqui meia hora da nossa conversa. Eu vou Muito agradecer obrigado pelo muito, viu? convite. Eu agradeço muito. E eu quero ler um trecho do seu livro, mas em sua homenagem, porque eu conheci Muito você num obrigado. programa de televisão. Você é uma pessoa tão simpática quanto está todo mundo vendo aqui através do Instagram, pessoalmente. E você colocou aqui algo que eu queria dizer que eu senti isso com você, tá? Você cita a Madre Teresa de Calcutá e diz o seguinte, né? Uma frase dela, né? Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Você fez isso comigo, viu? Puxa, que E alegria saber disso. Deus te ilumine, hoje e sempre, Obrigado, doutor. e desejo mesmo para todos os seguidores aí que estão nos escutando, né, nessa fase desafiadora que a gente está passando e com fé de Deus a gente vai passar. Com saúde, Muito, com inteligência e vamos nos tornar melhores pessoas. muito obrigado, obrigado pelo convite. Essa semana começa uma série de lives de indicação de livros, e um dos livros que a gente está indicando é o Cérebro Ninja, que é o seu livro. Então, já te admirava antes, sempre te acompanhamos pela TV, e depois que a gente se conheceu pessoalmente, ainda mais. Então, que Deus siga te abençoando, te protegendo, né, aumentando sua fé e sua sabedoria para continuar ajudando as pessoas. E numa próxima oportunidade a gente está junto de novo, se Deus quiser. É isso aí. Amém, meu amigo. Um beijo no seu coração e de toda a sua Obrigado, família, doutor. viu? Muito obrigado por Grande, o seu tempo, disposição e os seus ensinamentos. grande abraço. Fica com Deus. Você também.